Edmilson Salles é diretor financeiro e administrativo da Coab de Londrina, né? Quais são os critérios para o cidadão ter acesso ao novo projeto das casas que estão sendo construídas aqui na região norte de Londrina? Olá, existem assim várias formas. Eu sempre recomendo o seguinte: vá até a Coab, atualize seu cadastro. E uma novidade, às vezes a pessoa está preocupada com o número dela do cadastro, o número dela na fila. Não precisa se preocupar com isso. Você pode ir hoje lá na Coab, fazer o seu cadastro e você já fazer parte do empreendimento. Nós temos agora o Portal do Manacá aqui, que são prédios. E essa primeira fase são 240 apartamentos na faixa de R$107 mil como preço máximo. Mas aí por isso que a gente recomenda que você vá até a Coab, faça o seu cadastro ou atualize, porque existe a composição familiar. É a renda que pode começar de R$1.600 a R$4.000, você tem direito a um subsídio do governo, que esse valor também pode chegar a R$32 mil. Então um apartamento que custa aí R$107 mil, esse apartamento pode acabar saindo a R$71 mil, na área mais nobre da Zona Norte, que é entre o Semiramis e o João Paz. Qual que é a diferença desse projeto que está parado, que é o Flores do Campos, e com os projetos novos que estão surgindo agora? Qual a diferença em relação ao financiamento do governo federal? No faixa 1 é o Flores do Campo e o Vista Bela. Esse daí, hoje não existe nenhum projeto do governo federal, esse está parado agora. Esse existe um subsídio de 90% sobre um imóvel. Então esse não existe. O que nós estamos trabalhando para não ficar parado e atender uma outra faixa que nós temos é o faixa 1,5 e 2, que é esse projeto novo do Manacá. E quais são os critérios para que o cidadão possa ter acesso, né, a essas casas? Quem já tem cadastro já tem preferência, né? Tem preferência para poder passar pela seleção, na verdade. Que não é que ela tenha segurança de ter aquela casa, vai passar por um crivo, né? Se tiver tudo ok, aí realmente ele vai ser contemplado. Sim, o que acontece é o seguinte: hoje praticamente nem existe fila. Nós temos um cadastro de 50 mil pessoas, mas aí tem as preferências. E uma grande parte dessas 50 mil, elas para o faixa 1. Que hoje está parado, né? Hoje nós não temos, nós temos faixa 1,5 e 2. Hoje, na verdade, eu digo para você que nem fila não tem. Você pode chegar lá, fazer seu cadastro e já concorrer ao apartamento nessa faixa de 1,5 e 2. O ideal é que você ganhe de R$1.600 a R$4.000 para que você tenha direito ao subsídio. Então, a renda mínima é de R$1.600. Uma observação, é a renda familiar. Então, se o marido ganha um salário mínimo, a esposa ganha um salário mínimo, você já pode fazer parte do empreendimento. Só que é um financiamento da Caixa Econômica Federal. Então, uma coisa que é necessário é ter o nome limpo, você não pode ter restrição. Esse é basicamente o que é necessário para você participar do empreendimento. Quem ganha acima de R$4.000 também pode participar, só que aí você não tem o subsídio do governo, o subsídio é zero. Então você vai pagar o preço máximo do apartamento, que é R$107 mil, que não deixa de ser um excelente negócio pelo local e pela forma como está sendo construído o empreendimento. Em quais regiões a Coab está desenvolvendo os projetos? Só na região norte ou outras regiões da cidade também estão sendo contempladas com as novas casas? Houve uma determinação do prefeito Marcelo Bellinati, já logo no começo da gestão, que nós desenvolvêssemos projeto em todas as áreas. A gente não sabe o que vai vir nesse novo governo. Apesar da Coab estar participando dessas negociações, dessa composição desse novo projeto para o ano que vem, junto ao governo federal, o prefeito está o tempo todo lá, nós temos técnicos da Coab participando dessa formatação para definir o que vai ser feito o ano que vem nessa faixa 1,5, na faixa 1 e na faixa 2. O que a gente tem orientado as pessoas? Faça um cadastro de tudo, porque a Coab tem projeto em todas as áreas. Nós temos terreno da Coab, por exemplo, na região sul. Nós temos um projeto ali que está nascendo no Cafezal, que é uma área nobre também, bem parecido aqui com a da Zona Norte. Está localizado numa área nobre. Então nós temos projeto na Zona Oeste, na Zona Leste, também nós estamos entregando agora no Vila Romana 18 casas, que é também uma preocupação de vazios urbanos, que a gente tem trabalhado bastante. Não pegar aquele terreno longe, aquela coisa afastada. Nós estamos pegando vazios urbanos que já pertenciam à Coab. Vou te dar um exemplo, a Coab tinha 9 terrenos aqui no Vila Romana, e na Zona Leste. E aí o que nós fizemos? Nós fizemos casa geminada, construímos 18 casas lá, 19 casas, perdão, que vão ser entregues agora. Então, assim, nós estamos trabalhando em todas as áreas. Uma coisa muito interessante que a Coab entrou
por determinação do prefeito, é a regularização fundiária. Vou citar para você a Vila Marísia. A Vila Marísia tem 50 anos de existência e ela não tem documentação. As pessoas não têm escritura, elas não têm endereço. Então houve uma determinação, nós estamos cumprindo isso, nós estamos trabalhando hoje simultaneamente em 5 áreas, Vila Marísia, Vila Amaral, São Rafael, no próprio União da Vitória. O que nós estamos fazendo? Você pega ali o Vila Marísia, a pessoa mora ali em barraco. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma divisão disso em lotes. Esses lotes vai receber asfalto, água encanada, luz, esgoto, e vai ser entregue com a escritura para a família. Uma pergunta em relação, se um cidadão ele tem uma casa num bairro, num conjunto, certo, ele queira comprar outra casa, a Coab vende também para ele ou não? Ou existe um critério de seleção? Existe um critério, existe um cadastro nacional que chama CadMulti, que é cadastro do mutuário. Então, a primeira coisa é ver se essa pessoa está inserida no CadMulti, se em algum momento ela foi beneficiada com subsídios do governo. O grande interessante desse novo projeto, desse que a gente está falando do Portal do Manacá, é que você pode ter tido casa anterior a 2014. Coisa que não podia nos outros projetos. Então, se você teve uma casa anterior a 2014, você vendeu ela antes de 2014, documentada, ela não está mais no seu nome, você pode participar desse novo projeto. Então, o cidadão que tem casa, por exemplo, há mais de 10 anos, ela pode participar? Desde que a casa não esteja no nome dele. Porque o intuito tanto do governo federal quanto da prefeitura e da Coab é atender aquele cidadão que necessita de uma residência. Um dos casos que a gente vê mais acontecer são a inadimplência dos atuais conjuntos velhos, pessoas que deixam de pagar a sua prestação, causando uma grande dívida mutuária lá. A Coab ela tem feito um trabalho de reintegração de posse em alguns dos casos, né? Essas casas que estão esvaziando, estão sendo desocupadas, existem várias pessoas aguardando na fila da Coab. Essas casas que a Coab está reivindicando de volta, através da justiça, que a pessoa está inadimplente, ela pode estar destinando essas famílias que estão na fila? Pode, deve, e a Coab faz isso. Nós temos hoje em torno de 2.000 ações de reintegrações de posse. Isso não é porque a Coab quer ou porque a prefeitura quer. O que acontece? A lei determina para o gestor, a quem estiver à frente da Coab, a pessoa atrasou, você precisa entrar com uma ação. Lógico que nós tentamos negociações de todas as formas. E eu até um alerta, quem está com dívida na Coab, compareça na Coab, a gente negocia, nós fazemos incorporação, inovação, nós fazemos tudo para ajudar ele a resolver o problema. Mas tem muitas pessoas que simplesmente abandonam as casas, 5, 10 anos sem pagamento. E nós, como gestores, nós temos a responsabilidade de acionar isso na justiça. Não é a Coab que toma, o juiz determina a reintegração de posse, nós reintegramos esse imóvel e ele é recomercializado com o próximo. Inclusive, se você entrar hoje no site da Coab, nós temos, acho que, 5 ou 6 imóveis para recomercialização. Estão disponíveis para recomercialização. No caso, quando o cidadão, o dono da propriedade, já é uma pessoa idosa, ela está doente, está com Alzheimer, ela não responde mais por si, e depende das pessoas da família para estar fazendo essa negociação. A Coab, ela abre negociação com a família? Sim, a Coab jamais ela quer tomar o imóvel de ninguém, não é o intuito. Só que nós precisamos que a família compareça. Muitas famílias simplesmente eles desaparecem, eles não dão um retorno para a Coab. Então nós alertamos, se você tem dívida junto à Coab, vá lá, senta, vamos conversar, vamos negociar. E assim, jamais é tomar ou desamparar alguém, nós negociamos de todas as formas, lógico, sempre dentro da lei. Se a pessoa ela tem uma casa num bairro, né, e ela quer vender essa casa e quer como diz, tentar comprar uma dessas casas que foram retomadas pela Coab, dar um bom lance, a Coab ela negocia dessa forma ou não? Sim, existem várias propostas. Você pode financiar 100% esses imóveis que foram retomados, como pode dar entrada. Acontece muito, a pessoa dá lá 20, 30, 40, até 50% de entrada, e aí financia o restante. É um financiamento direto com a Coab, um financiamento bem mais fácil, com juro bem... Na realidade não é nem juro, o que a gente fala lá que é só uma reposição só.